Irmãos, vamos ficar em pé. Mais um domingo, graças a Deus, que podemos nos reunir na casa do Senhor. Vou convidar os irmãos a fazer a leitura do Salmos de capítulo 7. Quem trouxe a sua Bíblia pode abrir. Vai aparecer no telão, né, Nathan? Quem não tem pode acompanhar no telão também. E a palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate. Despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o que de me culpam, se das minhas mãos a iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espizinhe no chão a minha vida, e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-me em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-me às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão, e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os restos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém? O salmista nos fala sobre a justiça de Deus e como ele cumpre o seu juízo, pois muitas vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos e não é isso que a palavra nos diz, porque a justiça e a vingança pertencem ao Senhor. Então a gente tem que confiar e esperar nele. E assim como Deus julgará os ímpios, ele também nos julgará. Então que ele nos possa julgar santos através do sacrifício do seu Filho Jesus, para que os nossos pecados sejam julgados em Cristo, pois se porventura formos julgados, Deus tenha misericórdia de nós, porque, irmãos, quão grandes são os nossos pecados, né? Então vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por mais uma semana, que podemos nos reunir aqui na tua casa. Pedimos a tua bênção e a tua graça sobre nós, que nós possamos ser alcançados por ti, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender a tua palavra, que nós possamos meditar sobre ela e encontrar graça na tua palavra, Senhor, para a nossa salvação. Pedimos a tua bênção sobre cada um que está aqui, sobre aqueles que também estão em casa, que nós possamos, Senhor, juntos, em comunhão, te adorar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos louvar ao Senhor juntos. Salvou da morte.
nós vamos cantar para louvar ao Senhor. Ela fala sobre vários pontos da nossa fé. É uma música composta em cima do credo apostólico. Então vamos cantar. Cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Deus que criou os céus, Criador da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Mais uma vez o início. Cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Deus que criou os céus, Criador da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Pela fé, somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé, não há como alcançar paz com nosso Criador. Não há. Escolheste um povo caído, revelando seu amor. Deste fé ao homem pecador. Vamos mais uma vez esse refrão? Pela fé, somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé, não há como alcançar a paz com nosso Criador. Não há. Escolheste um povo caído, revelando seu amor. Deste fé ao homem pecador. Agora nós cremos. Cremos em Jesus, poderoso Cristo, Filho de Deus Pai, fez-se peregrino, habitou entre nós e nos deu a própria vida. Pela fé, somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé, não há como alcançar a paz com nosso Criador. Não há. Escolheste um povo caído, revelando teu amor. Deste fé ao homem pecador. Cremos no Santo Espírito Divino, sua essência vem do Pai e do Filho. Na igreja do Deus verdadeiro, congregamos. Na igreja do Deus verdadeiro, congregamos. Na igreja do Deus verdadeiro, congregamos. Pela fé, somos feitos
terra. Pela fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar a paz com nosso Criador. Não há. Escolheste um povo caído, revelando seu amor. Deste fé ao homem pecador. Deste fé ao homem pecador. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos, exaltamos o teu santo nome. Pois o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é quem nos salva, o Senhor é quem nos cura, o Senhor é quem nos anima, o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem traz provisões em todas as áreas de nossa vida. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, por este domingo, por este culto. Obrigado por estarmos aqui reunidos em teu nome, reunidos em nome do Senhor. Pai, nós te pedimos também a tua bênção àqueles nossos irmãos que estão enfermos, que estão doentes, que estão com algum tipo de problema de saúde. Também te pedimos a tua bênção, Senhor, para aqueles irmãos que estão viajando, aqueles irmãos que, quem sabe, estejam enfrentando problemas de ordem pessoais, de ordem emocionais. Ó Deus, estende a tua mão sobre todos, grandes e pequenos. Ó Deus, que a tua boa mão seja sobre todos. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Pode sentar, meus irmãos, que bom que vocês estão aqui. Bom que nós podemos cultuar a Deus. Que bom que nós temos um Deus, que nós temos um Salvador, que nós temos a bênção do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra em Apocalipse capítulo 11. E hoje nós vamos ler 2 versículos, 2 versos deste capítulo, que nós estamos fazendo, né, uma sequência de meditações, de pregações, de sermões, de mensagens. Quando eu converti, na época que eu me converti, a gente não falava sermão nem pregação, a gente falava mensagem, né? A mensagem de hoje, enfim. Aí depois mudou para pregação. E agora raramente se fala em mensagem, né? Sermão ou pregação, como mais antigamente ainda. Voltando. Capítulo 11 de Apocalipse, versos 1 e 2. E hoje o nosso tema, né, vai ser o fim da ordem judaica, o fim do culto da ordem judaica e o início da ordem universal, ou católica, né? Católica no sentido de universal. Foi-me dado um caniço. Caniço é a palavra, né, antiga, para hoje seria uma trena, né? Foi-me dado uma trena, um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te mede o santuário de Deus, e o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte, ou deixa de fora, o átrio exterior. Deixa de parte, ou deixa de fora, o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Irmãos, nós estamos vendo, né, o Apocalipse a partir da transição entre o Antigo e o Novo Testamento. É nessa perspectiva que nós estamos vendo. Tem falado que muitos entendem o Apocalipse como algo futurista, ou algo para imediatamente o tempo após a escrita de João, que seria a destruição de Jerusalém. Então, se vocês fossem procurar leituras de Apocalipse em livros, a maioria de 8 em cada 10 seria futurista. Diria que tudo é no futuro que vai acontecer, e que algumas coisas já estão acontecendo. Outros diriam
que é preterista, ou seja, daquele tempo da destruição de Jerusalém. Na perspectiva que eu estou apresentando, ela é idealista, né? Ou seja, é um tipo de idealismo de interpretação, porque, no meu entender, o Apocalipse ele fala da transição do judaísmo para a igreja de Jesus. Nesse sentido, Apocalipse 21 e 22, quando fala da nova cidade, da nova Jerusalém, ele não está falando da glória eterna, do céu, mas da igreja. Então, por exemplo, vi a nova Jerusalém descendo do céu como noiva ataviada para o seu noivo. Ele não está falando lá de quando a eternidade vai invadir o tempo, né? E vai acontecer então a eternidade, a cidade santa com os santos morando com Deus na Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém é a igreja. Tudo que o Apocalipse 21 e 22 fala, se cumpre na igreja. Porém, alguém pode perguntar, então, tu não acredita que o Apocalipse 21 e 22 estejam falando do céu? Acredito. Mas o céu é a concretização, a plenitude da Nova Jerusalém, que começa aqui. Então, a questão do já estamos na Nova Jerusalém, mas ainda não plenamente, né, na Jerusalém da glorificação final, né, porque tudo que acontece na Nova Jerusalém aqui, ela vai acontecer de uma forma gloriosa na Nova Jerusalém definitiva, quando a igreja for glorificada. Mas, por exemplo, nós vamos ver que tudo que é prometido, né, não ter um templo, nós já não temos um templo, de que a árvore da vida seja a cura das nações. Jesus já é a árvore da vida que cura as nações. Não haverá mais morte, já não há mais morte, porque nós cremos na vida eterna, né? É que o cristão, ele materializa muitas coisas, né? Não consegue ainda ver essas questões como realidade. Por exemplo, tem cristão que é ateu, né? Tem cristão que tem dificuldade em orar, tem cristão que tem dificuldade de ler a palavra, então tem cristão de tudo. Aí fica difícil, na hora da dificuldade, por exemplo, na hora que parte alguém, crer que realmente, né, parece que se paira uma dúvida ainda, tá, mas o que acontece do outro lado? E depois da morte? Por isso que a gente fica tão apavorado, né, com a morte, porque a gente não entende, até porque não fomos ensinados assim. Mas em outras culturas, por exemplo, se vê a morte com muito mais naturalidade, e eles não têm a certeza da vida eterna, e não têm a vida eterna, e não têm salvação. Por exemplo, as religiões antigas, elas tinham essa tranquilidade, né, para a morte, e depois, pela valorização até da vida, que é importante, a morte passou a ser uma tragédia para todo mundo, né? Óbvio que eu não quero morrer, não quero que ninguém morra, a gente tem que lutar pela vida, mas a gente precisa entender que aqueles que partiram, e temos que ter essa certeza, irmãos, essa certeza certa de que aqueles que partiram estão nos aguardando na glória eterna. Estão nos aguardando agora. Isso é uma verdade, isso é uma realidade. Nós precisamos crer nisso, e quando a gente pensar nisso, da minha família, por exemplo, já partiu uma irmã, quando eu tinha 33 anos, a minha mãe, meu pai, já partiram, e eu tenho certeza que pelo menos a minha irmã e a minha mãe vão encontrar na glória. Tenho certeza disso. É uma questão de tempo. Eu sei que elas estão na glória, eu sei que isso é uma verdade, uma realidade, e que elas estão desfrutando plenamente daquilo que para nós ainda é fé. Mas é certo, mas precisa ser certeza. E esse texto aqui, ele fala exatamente sobre esta questão da transição do judaísmo para o cristianismo. Alguns entendem que esse tempo vai ser medido, é um tempo futuro, que os judeus ainda vão construir para a besta, para o anticristo, que o anticristo vai sentar num templo em Jerusalém. A ideia é que lá no Monte do Templo tem uma grande mesquita, né? A mesquita de Omar,
gigante, chamada a cúpula, né, do monte, e essa mesquita, o pessoal está aguardando ela ser destruída porque os judeus vão construir um templo lá. E faz muitos anos que eu digo que não vai haver construção de nenhum templo em Jerusalém. Não vai haver um novo templo em Jerusalém, não vai ser construído. E há 30 anos atrás, na hora que eu me converti, quando se falava muito nisso, quando se pensava que Jesus estava voltando naqueles dias, por causa da guerra, da possível guerra entre Estados Unidos e Rússia na época, eu já dizia, não vai haver isso aqui, não vai haver templo nenhum, não vai acontecer. Inclusive fiz uma aposta, eu sei que a gente não pode apostar, mas em 1999, eu era professor de um seminário, e na aula de escatologia, da volta de Jesus, um aluno disse para mim assim, olha, Jesus não vai demorar 5 anos para voltar. Eu digo, eu aposto contigo que daqui 10 anos, eu vou te encontrar e vou dizer, olha, te lembra? Ele tá, vamos apostar então. Muito bem, passou-se 12 anos, eu não vi mais o irmão. Ele foi para São Paulo e em 2011, mais ou menos, eu encontrei esse irmão, já fazia 12 anos da nossa aposta, e eu disse, eu vou encontrar o meu irmão lá e vou levar a minha agenda onde nós apostamos. E cheguei lá e disse, olha aqui, ó, te lembra que a gente apostou? E ele é um herege, não creio na volta de Jesus. Eu creio na volta de Jesus, óbvio que eu creio. Mas ele não vai voltar assim, nessa circunstância. Cadê o templo que vocês disseram que ia ser construído? Cadê o templo? Eu tinha um amigo pastor que já faleceu, que ele também discutia comigo nesse sentido. Vai acontecer? Não vai. E eu dizia para ele, tu vai morrer e não vai ver o templo. Ele, não, antes que eu morra vai ver o templo. Eu digo, não vai ver. Irmãos, não vai acontecer, não vai. O único templo que vai ser construído são os que o Edir Macedo construiu, porque ninguém vai construir outro templo, não existe outro. Não existe outra loucura. Por quê? Porque mesmo os judeus, a maioria dos judeus, uma minoria até crê, uma turma lá de fanático, segundo algumas pesquisas, eles criam, permanentemente eles têm uma novilha vermelha para sacrificar no templo quando ele for reconstruído. Então sempre tem que ter uma reserva lá, sempre tem que ter, mas é um grupo pequeno. Às vezes aparece nas reportagens da Record, né, e na novela o Apocalipse aparece a construção do templo, tudo, né, mas às vezes aparece nas reportagens da Record, naquele site, né, de fofoca gospel lá, tem o Guia-me, tem o Fofoca Gospel, o Chico Gospel, né, de vez em quando aparece lá reportagens de madeiras do templo. Esse é um grupo pequeno de ortodoxos judeus, com saudade do templo, que acredita, mas é um grupo muito pequeno. Eles estão sempre comprando madeira, tem sempre madeira nova de cedro do Líbano, para comprar mais. Não tem ouro para construir mais o templo, não tem mais o véu, não tem. Não vai haver, não vai acontecer. Então, outros dizem, então, aliás, esse pessoal diz que o templo, essa medição do templo é para construir o templo novo, que os judeus adorarão, mas aí quem vai sentar no templo é o anticristo. Não vai acontecer. Outros dizem que essa medição do templo era para destruir o templo, para a destruição do templo no ano 70. Não, nada disso. Não tem sentido. O que eu vou falar hoje é o que tem sentido, tá bom? Medir tem o sentido de julgamento. E se a gente olhar Ezequiel 39, 40, 41, 42, 43, 44, nós vamos ver essa medição do templo. E uma reforma do templo também. Todos vocês já ouviram aquela pregação do Ezequiel entrando no templo, né? E tinha um rio de águas vivas dentro do templo, e ele entrou e a água começou pelo tornozelo, e foi na coxa, e foi indo até encobrir todo ele. Já cantaram a música, né? Existe águas que dão nos joelhos, existe água que dão nos artelhos. Vocês já cantaram essa aí no tempo gospel de vocês, né? Já cantaram. Que templo é esse? E em Zacarias fala também que o anjo mediu o templo. O medir, meus irmãos, significa julgamento. Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Deus está julgando aquele templo, aquela religiosidade judaica.
Medida é sinal de julgamento, sinal que o templo e seus adoradores, no caso os judeus da época, os israelitas, estão sendo sondados por Deus. Então este texto mais uma vez fala daquilo que eu estou falando repetidamente desde o início, está falando da condição do culto do judaísmo antigo como algo que está passando, algo que está sendo julgado, algo que está perdendo sentido. O antigo culto, ele era reservado apenas aos israelitas. Quem quisesse adorar a Deus tinha que ser um judeu, tinha que se transformar num israelita, tinha que inclusive passar pela cerimônia, né, do prosélito, de ser batizado, de derramar água na cabeça, enfim, para se tornar um judeu. Então, a pessoa da antiga era, antes de Cristo, que quisesse ser salvo, tinha que se tornar um israelita. Então, esse antigo culto, ele foi medido e foi substituído pelo novo culto. Não apenas aos judeus agora, mas que inclui todos os povos da terra. Olha o que o texto diz, olha só. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, uma trena, e também me foi dito, dispõe-te mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. O templo de Jerusalém, o judaísmo e os judeus, no caso, os israelitas antigos. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não messas, porque ele foi dado aos gentios. Agora o templo foi dado aos gentios. Agora a religião, o culto foi dado aos gentios. Os gentios são quem? São aqueles que não são judeus. A partir de agora, os judeus são deixados de lado e quem passa a adorar a Deus são os gentios. E agora é o contrário. O jogo virou. O jogo virou agora. Agora é o contrário. Agora a adoração e o templo está com os gentios, e se o judeu, se o israelita quiser ser salvo, ele precisa se transformar num gentil, ou seja, adorar a Deus como um gentil, aceitando Cristo como Salvador, crendo em Jesus, crendo no Evangelho. Antes, por exemplo, para que houvesse cristãos, os cristãos precisaram se tornar judeus primeiro. Todos, o pessoal ali de Atos 2, primeira coisa que eles fizeram na conversão, eles ouviram um pregador, Pedro, e eles tiveram que, primeiramente, entrar para o novo judaísmo, que era, agora pregava a Cristo. Mas a partir de Paulo, o que acontece? A pregação vai aos gentios, aos que não são judeus, e a partir dali, o judeu ou israelita que quiser ser salvo, agora precisa crer em Cristo como Salvador, porque o jogo virou agora. Agora, a salvação que veio dos judeus, agora ela está com os gentios. Por quê? Jesus veio, mediu o templo de Jerusalém e a religião judaica, ela foi superada, e agora aquela religião, aquela salvação que era só dos judeus, agora é para todas as nações, para todos os povos. Então, meus irmãos, é exatamente isso que está falando. O santuário antigo, simbolizado pelo templo de Jerusalém, era o tipo e sombra do verdadeiro santuário. Do santuário espiritual que viria e veio por meio da morte de Jesus, que rasgou o véu do templo, tornando inválida aquela cerimônia e dando acesso agora às pessoas a Deus sem as sombras, mas em espírito e verdade, como Jesus falou, sem limitação de localidades, de etnias, mas agora por qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer templo. Por isso que o cristianismo não tem templo. O cristianismo não tem um lugar sagrado, o cristianismo não tem coisas sagradas, o cristianismo não tem um altar. Por quê? Porque o altar agora ele é espiritual, o templo agora é espiritual. Então, nem uma igreja construída, ela dá para ser chamada de templo, a não ser no sentido figurado, porque não é um templo, o templo é espiritual. A reunião pode acontecer em qualquer lugar, 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 qualquer lugar. Pode ser num prédio muito bonito, pode ser num salão de hotel muito bonito, pode ser numa construção específica para isso, pode ser também. A gente chama, como é que eu falei antes, figuradamente de igreja, mas não é a igreja, não é o templo, porque agora o templo todo ele é espiritual. É em qualquer lugar, por qualquer pessoa, onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, pode fazer um culto. Uma família pode fazer um culto.
Eu sei que o pessoal que pode ser que esteja aqui me ouvindo ou vendo depois, porque crê na institucionalização do cristianismo, mas, meus irmãos, não há nem sacerdote no cristianismo, não há pastor no cristianismo, não há sacerdote no cristianismo. O cristianismo não tem um sacerdote. Por exemplo, eu sou um pastor, mas eu não sou um sacerdote. Não existe ofício, cerimônia de ofício no Novo Testamento, não existe nenhuma. Não existe assim, vamos fazer uma consagração, como a gente fez aqui, mas isso a gente fez para tornar isso oficial diante de nós, mas diante de Deus não necessitaria fazer isso. Isso poderia ser feito na casa, lá na rua, a gente poderia impor as mãos na praça, nos irmãos, a gente poderia ter imposto as mãos dentro de um ônibus, dentro de um carro. É assim que é o cristianismo. Não existe templo, não existe cerimônia religiosa, não existe nada. O cristianismo é livre. 2 ou 3 reunidos podem fazer um culto. Por exemplo, uma família pode fazer um culto. Lógico que como a gente se organizou, né, por bem da organização, para que não vire assim, porque as pessoas nem sempre são responsáveis, esses são os motivos. Mas, por exemplo, qualquer cristão poderia batizar o outro. Por exemplo, tem 3 irmãos lá, estão num rio, estão na piscina, estão, sei lá, em casa. E aí, 3 irmãos lá, ou 4, cultuarem, alguém aceita Jesus lá, eu creio em Jesus e quero me tornar um cristão. O que eu faço para ser um cristão? Aqueles irmãos biblicamente poderiam fazer isso. Religiosamente, institucionalmente não poderiam, mas biblicamente poderiam eles mesmos ir lá e batizar o irmão e dizer, a partir de agora tu é um cristão. Por quê? Porque isso é feito, meus irmãos, em muitos lugares do mundo, menos nos países onde o cristianismo é organizado. Entende? Mas agora, vamos lá para a selva, na África, no Laos, na China, na Coreia, lá é feito assim, como era feito antigamente. Então, meus irmãos, a questão da construção do templo, ela não vai acontecer porque o templo já foi construído. E aqui então se vê aquela reconstrução do templo, aquela restauração do culto que os antigos profetas tinham prenunciado e descrito nas suas visões. Que haveria um novo templo. Agora um templo espiritual e que a lei seria colocada agora nos corações das pessoas. Ou seja, que a salvação ela não seria mais externa, mais interna. É uma questão de crer, uma questão de fé. E de fato, este novo templo não é um prédio. É isso que o Apocalipse todo vai falar, mas isso já Isaías já falava, Ezequiel já prenunciava, só não era interpretado. De fato, o novo templo é uma cidade. E a cidade toda é o templo. E não haverá mais um templo físico. O cristianismo, apesar de as igrejas do cristianismo a partir do século IV passar a construir catedrais, porque todo mundo sabe que até o século IV, até Constantino, não havia templos cristãos, não havia, até porque era proibido, não havia. Onde eles faziam os cultos? Em qualquer lugar. Onde dava, eles faziam culto. Onde tinha gente, eles faziam culto. E já existia um cristianismo organizado com bispos naquela época, tanto que há 100 anos antes de Constantino, um famoso bispo chamado Cipriano, São Cipriano, que não é o do livro negro, né? Não é o do livro mágico aquele. Dizem que é o mesmo, que antes de ele se converter, ele era um famoso bruxo, escreveu o famoso livro de São Cipriano. Mas o Cipriano cristão, ele foi um gigante, extraordinário, e ele que organizou a igreja como é hoje, como é que se diz? Episcopalmente, né? Porque até então tinha os bispos, mas eles eram nomeados como eu disse antes aqui, né? Irmãos de lá reuniam, temos aqui um grupo de 6 pessoas. O irmão mais velho, o presbítero no caso, batiza. O cristão mais velho batizava. Tinha que ser homem, claro. Né? Isso sim, o cristianismo sempre foi masculino. A liderança sempre foi masculina, desde a época da Bíblia, mas sempre teve pregadoras mulheres, tanto que no século IV já tinha famosas pregadoras. Talvez você já tenha ouvido falar da Maria do Egito, né? Que ela era uma menina prostituída desde a infância,
na adolescência, ela se converteu, né, e se tornou uma famosa monja, né, uma famosa pregadora, onde centenas de pessoas iam ouvir ela no deserto pregando a palavra. Mas antes disso, houve a famosa Catarina, né, Catarina que com 19 anos, 17 anos, ela simplesmente enfrentou o imperador, pregou a palavra e depois foi morta por ele, que é a Santa Catarina, né, que até um estado tem aqui com esse nome, porque ela é a principal mulher, considerada, né, a principal mulher cristã, depois de Maria, é a Santa Catarina. Mas, claro que tem outras, mas o homem sempre foi a liderança da igreja, sempre foi. Mas, meus irmãos, o templo, então, ele é a cidade, ele é uma cidade, não há mais um templo físico. E toda a cidade agora, essa cidade santa, ela é uma morada comum ao ser humano e à divindade. É exatamente isso que forma a beleza do cristianismo. Essa é a força, que é uma fraqueza também do cristianismo, né? Porque por causa disso, dessa liberdade, é que existe tantos tipos de cristãos. Para quem estuda as religiões, tem uma cadeira na teologia chamada religiões comparadas, né? Ou heresiologia, alguns dizem, mas eu prefiro o termo religiões comparadas porque estuda as religiões da perspectiva não de que elas sejam heresias, mas sim que elas são religiões. Aí ali a gente vê os prós e os contras. Mas, por exemplo, existem religiões mais antigas que o cristianismo, por exemplo, budismo, shintoísmo, taoísmo, que surge, e confucionismo, que não são, né, confucionismo e taoísmo não são bem religiões. E o budismo não tem um deus, né? Mas o taoísmo e o shintoísmo, eles cultuam os ancestrais, não tem um deus também. Mas eles são religiões praticamente de uma lente única. Então, se vocês conversassem com um budista 100 anos antes de Cristo e conversar com um budista hoje, é praticamente a mesma coisa. Se conversar com um judeu do judaísmo de 1000 anos depois de Cristo, conversar com hoje é praticamente a mesma coisa. Agora, se conversar com um cristão do século IV e um de hoje, não é a mesma coisa. Aliás, se conversar com um cristão dos anos 80 e um de hoje não é a mesma coisa. Aliás, se conversar com 10 cristãos, não serão a mesma coisa. Se vocês forem 10 igrejas hoje, ou ir para a internet depois do culto aqui e ouvir 10 pregadores, 10 vão falar coisas diferentes. Essa é a liberdade, é uma força, mas é uma grande fraqueza do cristianismo também. Por quê? Porque no meu diagnóstico, o cristão também deveria ser uma coisa só. Mas ele foi mal compreendido pelos mestres. Por isso que tem cristãos calvinistas, arminianos, pelagianos, semi-pelagianos, liberais, ortodoxos, neortodoxos, sacramentais, não sacramentais, literais, alegóricos. Mas vejam, meus irmãos, que e eu acho também, por isso, meus irmãos, que houve pouco tempo, houveram poucas épocas que os cristãos realmente entenderam o que é ser cristão. Eu penso isso. Muito pouca gente, muito poucas épocas os cristãos realmente agiram como cristãos. Porque geralmente eles tomam a religião para si. E quem não crê como eles, está tudo no inferno. Tanto que quando a gente abre pergunta, seja num seminário, seja numa aula, seja no Instagram, a pessoa quer saber, fulano pode ser salvo? Quem comete adultério ainda pode ser salvo? Essa é uma pergunta que as pessoas muito fazem. E quem não está na igreja pode ser salvo? Por quê? Porque há muita confusão. Porque não foi entendido, meus irmãos, eu acho, né, essa questão do cristianismo ser uma vida para si. Muito poucos levam o cristianismo para dentro de casa, por exemplo. Muitos pais fazem os filhos crescerem dentro de uma cultura. Muitos
Muito poucos pais, quer dizer, formam a cultura bíblica dentro de casa, devocional dentro de casa. Muito, meus irmãos, são muitos poucos. E às vezes, mesmo não fazendo isso, filhos crescem cristãos porque os pais vão para a igreja, lá ensinar, escola bíblica, né? E por graça e misericórdia do Senhor, algumas poucas famílias, e são poucas, meus irmãos, hoje até mais do que no tempo que eu era um jovem pregador, boa parte dos filhos de cristãos não viu a hora de ficar com 15, 16 anos para experimentar o mundo. Tomar uma cerveja, curtir uma balada, sair com os amigos. Muito poucos, mas muitos poucos. Muito poucos. Muito poucos. E é por isso também que muitos cristãos, eles se encantam com ideologias, com culturas. Muitos cristãos, porque essa falta de uma cultura na cabeça, né, na mente. Mas sobre essa cidade, meus irmãos, essa morada comum ao ser humano e à divindade, eu quero falar depois, porque o texto também vai falar depois, ele não vai falar agora. Eu vou falar depois, por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não messas. Por quê? Porque ele foi dado aos gentios. Muito bem. Estes, porém, por 42 meses calcarão aos pés da cidade santa. 42 meses, né, é um tempo profético, indefinido, né? Definido só para Deus. 42 meses eles calcarão aos pés da cidade santa. Então, ele vai parar de falar na cidade, ele vai parar de falar nesse templo, e agora vai passar a falar do que vai acontecer, né? Ele vai voltar a falar disso depois, e eu também vou voltar a falar disso depois, sobre essa cultura cristã, que nós precisamos, meus irmãos, de todas as formas criar na nossa casa. Ainda dá tempo, meus irmãos, ainda dá tempo, porque boa parte dos nossos irmãos tem filhos pequenos, ou não tem filhos. E toda a nossa luta, meus irmãos, é para que a gente consiga transformar o nosso cristianismo de teoria em prática na vida, que os casais pratiquem o cristianismo, que as crianças pratiquem o cristianismo, que os pais pratiquem o cristianismo, formando uma cultura cristã dentro da sua casa, a partir principalmente dos 10 mandamentos, a partir principalmente da aplicação do evangelho, do passar pela cruz, da recitação, né, das nossas declarações de fé, porque é importante. Por exemplo, quando os filhos vão para a faculdade, se os filhos sabem o credo apostólico, o gênero do princípio que criou Deus os céus e a terra, ou o credo apostólico, né, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eles vão com aquilo na cabeça quando algum professor falar, algum maluco falar que Deus não existe, que Deus não criou o mundo, eles vão ouvir aquilo, mas lá dentro do cérebro deles vai ter um escudo protetor do credo apostólico de Gênesis, da Bíblia, e vai dizer, não, Deus é o Criador. E aí eles podem ouvir Nietzsche, eles podem ouvir quem eles quiserem, Platão, Aristóteles, Anitta, eu vou comparar a Anitta com Platão, agora ficou ruim, pode ouvir a Anitta, pode ouvir o que quiser, pode ouvir quem eles quiserem, mas eles vão estar protegidos pela palavra ensinada, cultuada dentro de casa. Irmãos, o problema todo é que o pessoal esquece a lei de Deus. E é por isso que tem tantos líderes, principalmente, né, adulterando. Uma vez eu estava conversando numa festa de casamento com um irmão, já um casado, e ele estava voltando para a igreja depois da adolescência. E ele disse, eu perguntei, por que tu saiu da igreja? Ele disse, porque eu tinha uma pastora e ela me convidava para orar. E um dia ela quis me estuprar, ela me agrediu sexualmente, a pastora. Aí, segundo ele, a pastora fez tantas propostas, depois outros jovens disseram, não, mas aconteceu comigo também. Aí ele saiu, mas estava voltando.
Mas isso não é anormal, meus irmãos. Isso é uma praga dentro das igrejas, e muitas igrejas, pastores adulterando, líderes adulterando, sem falar nas pessoas, nos membros, né? Por que isso acontece, meus irmãos? Porque há impiedade entre os crentes, entre os cristãos. Por quê? Porque não há esse zelo pela lei de Deus. Aliás, os 10 mandamentos, em muitos locais, nem são cridos, e são até desprezados. Isso vai evoluindo. Mas depois ele vai falar sobre essa cultura cristã, porque agora vai ser contado a partir do capítulo 11, como o mal se opõe aos santos. Ele vai deixar de lado, ele só falou sobre a reconstrução do templo, mas deixou de lado, porque agora ele vai contar como os gentios calcarão aos pés da cidade santa, Jerusalém. Como o mal se opõe aos santos, como Jerusalém será pisada pelos gentios, ele vai contar toda a oposição aos santos de Deus no mundo. Ele vai contar a partir do capítulo 11, a partir da morte das 2 testemunhas, que nós vamos ver semana que vem, a partir da morte das 2 testemunhas, como o mal se opõe, como desde o Antigo Testamento e principalmente agora no Novo Testamento, o cristianismo terá que enfrentar o mal no mundo. Então, a partir de agora, a partir do capítulo 11, o Apocalipse vai falar sobre a oposição do bem de Deus contra o mal do maligno. E aí o Apocalipse se torna bem emocionante. Não tanto quanto os futuristas, mas emocionante porque nós vamos ver não como o bem vai vencer o mal, mas como o bem já vence o mal. Amém? Irmãos, acredite, o bem já vence o mal. E isso é uma maravilha, porque ainda na outra semana alguém me perguntou, mas por que a igreja está tão cheia de hipócritas, de julgadores, etc. Irmãos, isso é uma narrativa muito tosca, porque vocês conheceram já cristãos mal intencionados, pastores mal intencionados, pode ter conhecido, mas na minha experiência, meus irmãos, e eu sou cristão desde a minha adolescência, aliás, desde a minha infância, porque meus pais, eles se converteram, eles foram batizados, eu era criança ainda. E eu vou dizer para vocês, eu já encontrei todo tipo de cristãos, do bem e do mal, mas eu quero dizer para vocês que a maioria dos crentes que eu conheci eram humildes, bons servos de Deus, misericordiosos, acolhedores e com famílias abençoadas. A maioria. Irmãos, o bem não vai vencer o mal. O bem já vence o mal, desde o início. Porque se não fosse o bem estar vencendo o mal, se a gente acha que o mundo está um caos, que caos! Só haveria caos. Mas o bem de Deus no mundo é o fator que restringe o mal do mundo. Amém? Vamos ficar de pé? Graças a Deus. E o meu chamado para vocês, naturalmente, sejam pessoas do bem. Pratiquem o bem. Pratiquem o bem. E formem uma cultura cristã dentro da casa de vocês. Formem uma cultura cristã. Forme uma cultura cristã, ora. E não aceite menos do que isso. Não aceite menos que isso. É como na nossa casa a gente sempre diz. Os nossos filhos jamais dormiriam com namorados na nossa casa. Não aconteceria. Por quê? Porque é uma cultura cristã que nós formamos. Irmãos, lutem por uma cultura cristã a partir da casa de vocês. Amém. Nós vamos participar da ceia agora. O Jean vai cantar. Jean não. Hoje é o Natan. Estou olhando para o Jean. O Natan vai cantar mais um louvor conosco e nós vamos participar da ceia. Senhor Deus eterno, muito obrigado pela palavra, pelo desafio que nos é colocado hoje. Que a tua boa mão seja conosco, Senhor, e que nós sejamos parte da
turma do bem que vence o mal, para a glória do nome do Senhor. Amém. Vamos participar da ceia, meus irmãos. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer filhos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Por semelhante modo também, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, Senhor. Que essa participação na ceia do Senhor nos traga vida, graça, bênção, porque esse sacramento veio de graça que nos faz viver na presença do Senhor. E nós cremos na morte do nosso Senhor Jesus Cristo, morte de cruz, morte que nos traz a justificação. Por isso nós declaramos que nós cremos que nós somos justificados pela fé somente. Fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Por isso nós temos o perdão dos nossos pecados, por isso nós temos a salvação da nossa alma, salvação eterna, para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, comam o pão em nome de Jesus. Graças a Deus, bebam o cálice em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos, por nosso culto. Nós louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua infinita misericórdia. Quero encerrar nosso culto agora, orando Pai Nosso com vocês, mas depois do encerramento, só tem os avisos rapidinho aqui internos, tá bom? Então, depois do nosso culto, a gente fica aqui mais 1 minuto ou 2 para os nossos avisos internos. Ore comigo, Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Ó Deus, agora eu quero te pedir uma semana abençoada para todos os meus irmãos, para todas as famílias, que a tua boa mão seja com cada um. Ó Deus, que os nossos irmãos, grandes, pequenos, mais velhos, mais novos, casados, solteiros, todos sejam abençoados por ti e que haja provisão em cada casa, que a tua boa mão seja com todos e sobre todos. Para a glória do teu nome nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.